Eu sou Marília de Abreu, sou da Wicca das Bruxas e hoje a gente vai conversar sobre cura ancestral. Note que eu não estou dizendo técnicas de curas ancestrais, tá? A gente está falando sobre cura ancestral. Vai ser um vídeo bem interessante. Vocês têm gostado do nosso canal? Já deixa o seu like, já se inscreve, tá? Daqui a pouco a gente continua com o tema. Eu estou falando sobre cura ancestral. Quando a gente fala de cura ancestral, lógico que todo mundo imagina que eu estou falando das técnicas de cura ancestrais, as técnicas milenares que hoje a gente está resgatando e está podendo aplicar nos dias de hoje. Não. Não e sim. E também da cura dos ancestrais. Como assim, a gente sabe a importância, a influência que as pessoas que vieram antes de nós têm da nossa vida, então de repente uma cura nos nossos ancestrais seria útil nas nossas vidas também. Não. Quando a gente entende que a gente é multidimensional, e que a gente também entende que a gente não está... aquela história, né, que você... Uma coisa que você está fazendo aqui, o efeito borboleta, né, você está fazendo uma coisa aqui, a hora que alguém tem um insight, que alguém tem uma percepção, que, sabe, a gente está errando, alguém fala, opa, eureka, né? Aquilo cai a ficha daquela pessoa que descobriu alguma coisa, mas repercute em todo mundo, vai... E essa coisa bem que eu falei, assim, como se fossem ondas circulares e indo para frente, para os lados e para trás. A gente não tem essa ideia, né? Parece, a gente tem uma visão que vem desse nosso sistema de pensar nas coisas de uma forma muito linear, né? Então é aquela ideia, aconteceu primeiro isso, aconteceu aquilo, está acontecendo uma coisa, vai acontecer alguma coisa, eu posso até interromper o fluxo dos acontecimentos aqui onde eu estou no presente, para que não afetem as gerações futuras, mas a gente não entende como que pode afetar o passado. E aí eu posso dar um exemplo bem simples, né? Simples para você poder visualizar e entender, mas não que o processo seja simples. Vamos supor que você tenha sofrido um trauma na infância, né? Sei lá, bullying na escola, dificuldade de aprendizado, alguma coisa assim. À medida que você vai... vamos supor que você ficou com aversão à matemática, né? Nossa, será que é o caso de alguém aqui? E aí, mas você precisa da matemática para viver, né? Tudo você tem que estar mexendo um pouquinho com isso. E aí, uma hora você fala, sabe que mais, gente, sabe, cansei de ficar me limitando por um trauma que eu tive na infância. Sabe que mais? Eu vou enfrentar esse monstro e vou tentar me superar, vou tentar lidar com isso, aproveitar alguma coisa, usar na minha vida, enfim. Quando você faz isso, você está interrompendo um trauma, você pode passar para as próximas gerações que aquele problema não é tão grave, não é tão sério, não é nada, né? Mas você também está curando na sua versão, na marca que aquilo deixou na tua vida, você está alterando a importância que você deu para aquele evento. Então, nesse caso, que a gente não está falando de vidas passadas, a gente não está falando de, quer dizer, uma coisa que você consegue visualizar e você talvez tenha vivido uma coisa parecida na sua vida. Né? Então, é aquela coisa, foi uma experiência traumática, foi um horror para aquela criança de 7, 8 anos que viveu aquilo e que você hoje, com os seus tantos anos, não daria a mesma importância, mas você precisa, para não dar a mesma importância e não continuar com aquilo, você tem que enfrentar um monstro. Né? Isso é uma coisa, as pessoas pensam
quando a gente fala em algum tipo de cura, algum tipo de intervenção, as pessoas pensam que a gente vai apagar aquele passado sem nenhum esforço, não. Você tem que enfrentar aquele monstro. Né? Então, teve algum problema? Teve. Aí você foi deixando de lado o problema, essa parte que a gente fala sempre, que é a negação, né? Foi deixando de lado. O que é deixar de lado? Não vou fazer nada que eu não tenha que mexer com matemática. Então, por exemplo, eu, quando prestei vestibular, fui procurar a disciplina, a profissão que menos usasse, né? Para ter. E, gente, não escapei. Enfim, e aí você vai fugindo, até que, como no meu caso, por exemplo, eu me apaixonei pela astrologia e aí tive que voltar tudo. Né? Voltei para a astrologia numa época que já estavam aparecendo calculadoras, computador ainda não, estavam aparecendo algumas calculadoras que faziam os mapas, tudo, eram caras, mas eu só fui conseguir ter essas calculadoras depois que eu enfrentei o monstro. Tá? Então eu tive que, quando eu falei, sabe mais, eu gosto disso, vamos trabalhar com essa questão, né? Você enfrenta o monstro, você cura, você tira a importância daquele evento do passado. Agora, a gente pode pensar que esse fato é um fato da sua vida, né? Mas vamos pensar nos erros e todo mundo se esforça para ser o melhor, né? Então a gente não pode pensar assim, nossa, como os meus antepassados fizeram besteira, né? Na época foi o que deu. Né? E a gente hoje colhe consequências, às vezes é aquela coisa, na minha família tem um estigma que todo mundo tem tais problemas, ninguém dá certo financeiramente, no amor, na saúde, alguma coisa. E aí você tem que ser aquela que vai quebrar aquele paradigma da sua família. Você pode, vamos supor, é um problema de saúde, você vai fazer a prevenção, você vai evitar chegar no ponto em que a pessoa adoece, você vai tentar chegar, ou é uma questão financeira, e aí você vai se esforçar, vai estudar, vai ter, ou então é aquela coisa que é muito comum, ninguém tem sorte no amor, e aí você fala assim, não gente, ou eu vou enfrentar essa situação, eu vou ser a primeira que vai sair dessa maldição, né? Quando você entende o porquê daquilo, o processo, né? Ele implica em você entender o porquê daquilo, aonde não adianta só pensar que a gente normalmente pensa que o seu problema é seu problema, ou o problema da sua família é o problema da sua família. Quando a gente começa a dar aula, uma das coisas que a gente começa a dar aula, atender, a gente começa a perceber assim, o quanto tem padrões que são comuns em gerações, em períodos, em épocas, e aí a gente fala assim, não gente, vamos contextualizar. Meus pais nasceram na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um contexto. Eu nasci na época dos hippies. Eu tenho um irmão que nasceu na época dos videogames. Tem gente que nasceu na época do smartphone, com Google, com isso, com aquilo. Vocês entendem que, assim, o nível de compreensão, o nível de acesso à informação, o nível de instrução, de acesso à saúde, tudo isso foi mudando drasticamente em meio século. Né? Então a gente não pode pensar que, assim, nossa, os erros que eles cometeram. Não. Dentro do que eles sabiam, aquilo estava acontecendo. Mas quando você situa, né, uma coisa está acontecendo numa época, tá? Às vezes não é só naquela época, às vezes é uma coisa que vem em milênios, né? A gente, quando está falando de religião, e aqui o começo dessa conversa todo está se encaminhando para esse assunto, a gente está falando de milênios de crenças, de entendimentos, de uma censura, de não ter acesso a outro tipo de experiência no ponto de vista espiritual.
E no quanto aqueles valores, aqueles pensamentos, aquela moral, foi influindo nos comportamentos das pessoas, na forma como elas educavam, naquilo que as pessoas acreditavam, naquilo que elas deram a vida para realizar. E quando uma pessoa pega e muda totalmente a consciência e fala, gente, não existe só esse caminho, e esse caminho, né, nem tudo aqui é verdade, e existe uma coisa que é maior, que você tem, que te explica melhor as coisas que você vive e que você sente uma conexão muito maior com o plano divino, com as suas experiências, valida as suas experiências, quer dizer, aquilo que as pessoas falam, ah, você tá louca, ah, você está delirando, isso aí é invenção, isso aí não existe. E a pessoa começa a falar assim, não, gente, tem uma perspectiva de vida, uma visão que você tem a validação de todas as suas experiências. Então, isso não é uma ficha pessoal que você está curando a partir daqui e nas gerações futuras existe uma possibilidade de pelo menos aquela ferida não ser passada para frente. Você também está curando o passado. A gente entende que o espírito não acaba, a gente entende que o espírito, que as pessoas, os seres não estão presentes fisicamente, mas eles existem, existe essa conexão, e a hora que essa conexão, ela faz uma conexão com o divino, ela repercute em todas as direções, inclusive no passado. Então, a gente realmente cura o passado. Né? E essa cura, era muito importante que as pessoas tivessem a dimensão do o quanto uma religião afeta no seu cotidiano. Quer dizer, as pessoas falam assim, eu sou católico não praticante. Então é aquela pessoa assim que nasceu, foi batizada, fez primeira comunhão, depois ia na missa de vez em quando para paquerar, e depois, quando morrer, vai ter uma missa de sétimo dia lá. Não. Parece que você não está ligando muito para a religião, quer dizer, na hora que você tem algum perrengue, né, você pega um santinho lá, faz uma oração, né, pede alguma coisa, de vez em quando faz uma promessa, enfim. Você pensa assim, gente, eu não ligo tanto para essa coisa de religião, você fala assim, gente, você liga assim. Você liga porque os momentos mais importantes da sua vida, você pôs a religião no meio. Você liga porque o que te norteia são esses valores. Uma pessoa está tendo muitos namorados. Essa mulher não é boa de casar. A pessoa, sei lá, sabe, uma pessoa é gay, nossa, isso aí não é de Deus, né? Sabe, e isso, mesmo que você não trate mal as pessoas, você pensa, né? Você está lá, assim, nossa, mas ali na Bíblia está escrito, né? Não sei o quê. Você está sempre com alguma coisa que não vem de você, não vem da sua experiência, não confirma nada, não está confirmado na sua experiência, e você usa aquilo para julgar, validar e desvalidar ao mundo ao seu redor. Quando você pega e você entende uma coisa, e essa coisa, ela conecta mais do que julga e tira, né, as pessoas, ela vai conectando e vai curando, aquilo repercute para todas as direções. E é engraçado, gente, que é uma coisa que eu percebo assim, nos meus alunos, à medida que eles vão avançando no seu desenvolvimento, naturalmente os novatos, ou mesmo pessoas que conhecem aquela pessoa de longa data ou que estão entrando em contato com ela pela primeira vez, percebem uma autoridade. É sobre isso que eu estou falando. As pessoas, a pessoa que está curada, vírgula, né? A gente sempre vai ter alguma mazela, algum probleminha para estar resolvendo, psicológico, emocional, blá, blá.
Mas a pessoa que, sabe, caiu uma fichona, aquela pessoa, as pessoas percebem. As pessoas percebem, as pessoas reconhecem, né? Reconhecem. E isso é cura. Sabe, aquela pessoa assim, que você vê a pessoa andando na rua e fala assim, gente, aquela pessoa parece estar tão bem, né? O que ela tem de diferente? Sabe, dá uma vontade de ir lá perguntar, dá uma vontade de imitar, ela já está curando. Ela está passando pela rua e fazendo as pessoas pensarem, refletirem, sabe? Tá, eu tô aqui e aquela pessoa está lá, por que está diferente? O que está acontecendo de diferente? Né? Aí a gente fala assim, é urgente essa cura. Porque é como se fosse assim. Sabe quando você você está numa estrada e de repente você percebe que você perdeu o retorno para poder entrar na cidadezinha para onde você estava indo? E aí quando você vê, você vai ter que andar quilômetros, você vai ter que ir até para outra cidade, até para ter um outro retorno, para poder voltar e fazer não sei o quê. A gente está precisando fazer isso. Voltar para aquelas épocas em que esses erros foram sendo cometidos, porque esses erros estão repercutindo muito hoje. Né? E quando eu falo erros, as pessoas falam assim, não, mas fez parte da história, as coisas aconteceram, as consequências... Não, gente, existe uma outra realidade concorrendo com a nossa, que é uma realidade espiritual, que está no piloto automático de decisões tomadas há séculos, milênios atrás. Então, quando a gente pega e toma uma providência, tem uma consciência, é muito importante que essa consciência ela repercuta para todos os lados e ela repercuta inclusive para o passado. A gente tem que curar esses ancestrais, ressignificar a existência deles, tirando o peso de determinadas decisões, conceitos, ideias. Não é só os atos, não são só os fatos, né? Porque se existia aquela crença, né, a gente fala assim, as bruxas foram queimadas, né? Mas quem queimou podia ser que tivesse realmente acreditando que aquilo fosse errado ou que aquilo estivesse causando algum mal, aquilo fosse... Existia uma religião validando aquilo, né? Então a pessoa pode não ter feito aquilo por puro sadismo, né? Então são essas coisas que a gente vai reescrevendo uma história e vai tirando culpa, tirando o peso de experiências que que a humanidade passou e pondo as culpas nos seus devidos lugares, né? E aí, quando a gente põe a culpa nos seus devidos lugares, existe uma redenção dos personagens que estavam inconscientes e existe tudo aquilo que todo aquele poder que foi desenvolvido, todo o poder que foi desenvolvido em cima desses erros que cada um ia cometendo, acreditando que aquilo fosse uma verdade, fica na responsabilidade de quem estava sabendo que aquilo não era. Né? Então, isso fica... chega um ponto em que todo mundo pega e fala assim, epa, sabe, não é mais para seguir por esse caminho. Vamos tirar a força disso. Né? A gente vê como hoje a gente fala fake news, as pessoas estão vendendo ideias para enganar os outros. Gente,
se existia uma enganação que todo mundo teve que engolir durante milênios, as pessoas estão acostumadas a ser enganadas. Né? É uma grande magia quando você fala assim, olha, vamos parar com a enganação e vamos tirar o véu desde o começo. Tá, esse véu aqui não existe, tá? Esse aqui não existe, aquilo ali não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe. Chega aqui, fica vazio aquela retórica toda. É meio filosófico, né? Ficou meio abstrata a nossa elucubração aqui hoje, né? Pessoal, vocês estão gostando dos nossos vídeos? Muita gente assiste, mas nem todo mundo participa, dando o seu like, deixando o seu comentário, se inscrevendo no canal. O canal a gente está quase chegando para fazer uma passagem aí para 6 mil inscritos. Deem uma forcinha, né, para a gente acelerar esse processo de crescimento do nosso canal, tá certo? E as sugestões de pauta, porque a gente está sempre buscando algum tema importante que não seja estereotipado, né? É muito mais fácil para um canal pegar os top trends lá dos assuntos que são mais falados na internet e a gente dá uma versão a respeito daquilo que todo mundo está falando, né? Isso é o que os grandes canais fazem, traz muita audiência, mas a gente aqui quer ser o que traz assuntos novos para serem pensados. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, ajudem a valorizar esse conteúdo, tá certo? Até semana que vem, então. Tchau!